A graça e a paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor Marcos Paiva e eu ajudo desde pregadores iniciantes que ainda não sabem preparar um esboço, até pregadores experientes a como ministrarem a palavra de Deus com uma comunicação cativante e impactante. Se você também quiser aprender como preparar sermões com uma estrutura que considera a maneira que as pessoas aprendem, se interessam e fiquem atentas, na descrição eu deixei um link para você acessar o site do Pregador Aprovado. Nesse vídeo eu preparei um esboço sobre libertação e o tema desse esboço é a libertação do pecado, porque a gente sabe que quando fala de libertação, existem pessoas que dão mais ênfase na libertação espiritual, na libertação de curas, nesse tipo de situação, que a gente pode até falar posteriormente, mas nesse vídeo eu quero falar sobre a libertação do pecado. Eu pensei aqui em 2 títulos para pregação, você pode escolher depois o que você preferir. O filho da cobiça, você vai entender por quê, e como nasce o pecado. Tá? E o texto que nós vamos usar é Tiago 1:14-15. E vai rodar a vinhetinha agora. Enquanto isso, se inscreve no canal, ative as notificações e também deixe seu like para você ser notificado com toda certeza dos próximos vídeos e esboços que eu vou colocar. Voltando aqui, então vamos ler o texto de Tiago 1:14-15. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por essa arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Estamos aqui com a introdução, o corpo e a conclusão separado, e você sabe que é o famoso começo, meio e fim. Mas não basta você saber o começo, meio e fim, você precisa saber o que compõe cada elemento do sermão, porque cada elemento tem a sua função, tem o seu momento e tem o porquê estar ali. E lá no Pregador Aprovado eu ensino exatamente como elaborar, como criar com detalhes cada elemento desse do sermão. Então vamos começar. A nossa introdução precisa ter um contexto. E nesse contexto eu vou falar sobre o personagem e vou falar um pouco sobre o livro de Tiago. E você percebe que do lado eu coloquei aqui entre parênteses Halley, e embaixo também Halley, Unger e Wilmington. São o que? É para mostrar para você a importância de você ter materiais para você pesquisar. Isso aqui são manuais bíblicos que eu utilizei para poder fazer essa introdução, tá? E você vai ver a importância de você ter esses materiais. Por exemplo, houve 3 Tiagos na Bíblia. O Tiago, filho de Zebedeu, Tiago, filho de Alfeu, e Tiago, irmão do Senhor, que é o autor dessa carta. Era chamado justo, reconhecido como bispo de Jerusalém, e tinha grande influência entre os judeus e a igreja. Segundo Flávio Joséfo, que é aquele historiador, você conhece, o seu martírio foi quando levado ao sinédrio para dizer que Jesus não era o Messias, fez o contrário, proclamou que Cristo era o Senhor e juiz do mundo, por isso morreu apedrejado. Tá vendo porque tem que ter um contexto na tua introdução? Porque quando você informa esse contexto, além das pessoas entenderem do que se trata o livro que você está utilizando, aprenderem algo, também mostra que você está preparado, mostra que você tem autoridade para pregar para eles. Tá? E aqui eu usei os outros manuais e você vai ver que efeito profundo que dá. O livro de Tiago é o livro mais judaico do Novo Testamento. Ele dedica o seu livro às 12 tribos de Israel. A obra de Tiago foi ganhar os judeus e tirar os embaraços para que eles pudessem se converter a Cristo. Ele começa o livro falando sobre provações e tentações. O seu propósito é que recebamos a coroa da vida que nos é prometida. Para isso é necessário libertar-se do pecado, nos fortalecendo e purificando. Tá? Então você viu aqui que eu falei sobre o personagem, Tiago, falei que houve 3, que é uma informação bem interessante para a maioria dos irmãos, talvez você já saiba, mas a maioria da igreja que você vai ministrar não tem essa informação. E falei também sobre o livro de Tiago, que faz parte do nosso contexto. E também o acontecimento. O que é o acontecimento? O acontecimento eu vou falar do texto que eu estou usando para pregar. Diante desse texto, o homem fica sem desculpas para o seu pecado. As consequências são de sua inteira responsabilidade. O homem é o gerador e o único culpado por ser aprisionado em seus pecados. Esse texto leva o homem a questionar seus pensamentos, sua conduta e sua verdadeira posição diante de Deus. Por isso existem pessoas que odeiam a Bíblia. O Evangelho não faz acordos, suas verdades são inegociáveis e em suas leis não existem brechas. Tá? Então você vê, isso tudo está acontecendo na introdução, está tudo acontecendo na introdução do nosso sermão. Então você vê que a nossa introdução ela tem que ser poderosa. Problemas, por quê? Porque não é nada fácil a uma pessoa se libertar do pecado. Hoje, Jesus pagou o preço da culpa do pecado, levou a punição, mas você sabe que
Não é fácil a gente enfrentar um pecado de todo dia da nossa natureza. Então, existem problemas. E quando você fala desses problemas, as pessoas se reconhecem em algum deles e isso cria o quê? Uma conexão com os irmãos. Então, quais são os problemas? Existe um conflito interior, Romanos 7, 18, 23. Sei que nada de bom habita em mim, isso é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim, quando quero fazer o bem, o mal já está junto a mim. Pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Tá? Então aqui estou falando que existe um conflito interior, esse é o primeiro problema. Esse trecho que acabamos de ler mostra duas leis conflitantes agindo em nossas vidas. A primeira é a lei de Deus. Essa lei está em nossa mente, dos que creem no Evangelho. Com a lei de Deus, que está em nossos corações, desejamos fazer o bem, obedecer e fazer a obra do Senhor. Mas a segunda lei é a lei do pecado, que atua em nossa carne e impede que realizemos o bem. É tão difícil de controlar que fazemos o mal que não queremos fazer. Essa é a lei que precisamos de libertação. Então aqui eu falei primeiro desse conflito. Olha só, eu não vou me estender muito aqui, porque aqui que é o momento onde nós estamos na introdução, tá? Existe um conflito interior, existe uma batalha entre a carne e o espírito. Gálatas 5,17. Isso tudo você vai falar com a tua maneira, da tua maneira de expressar, com o seu estilo, a tua maneira de ser, tá? Não quero, aqui eu quero só apenas servir como inspiração para você. Existe uma batalha entre a carne e o espírito, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Nessa batalha, um dos dois irá prevalecer, ou a carne ou o espírito, e será aquele que receber mais nutrição. Se você alimentar mais a carne prevalece. Se você alimentar mais o espírito irá prevalecer nessa batalha entre carne e espírito. Existe também um plantio, é outro problema. Gálatas 6,8. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no espírito, do espírito ceifará a vida eterna. Aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. Então fique atento ao que você planta durante a tua vida. Problemas na nossa introdução e está relacionado com a libertação do pecado. Então não é simples. Por que não é simples se libertar? Porque existe um conflito interior, temos duas leis atuando em nós. Existe uma batalha entre carne e espírito. Um luta, eles não atuam junto. Um atrapalha o outro. Um quer ocupar o espaço do outro. Existe um plantio. Esse plantio se relaciona com a maneira que nós vivemos, a maneira que nós conduzimos a nossa vida. O que mais você planta? Tá? Então você vai ministrar isso lá na igreja. Você vai ministrar com autoridade, com a inspiração que o próprio Espírito te dá na hora. Promessas. Nós já falamos dos problemas, criamos ali a primeira parte da conexão e nós agora vamos falar da promessa. Por quê? Porque a pessoa precisa desejar sair do pecado. Ela tem que desejar mudar de vida. Ela tem que desejar vencer essa batalha. Então as promessas dão a motivação necessária para a pessoa sair e abandonar esse pecado. Vamos lá. A batalha contra o pecado é dura, mas ainda não está perdida. Ser liberto significa receber o perdão. Lucas 5, 23, 25. Que é mais fácil dizer? Os teus pecados te são perdoados, ou dizer levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles, tomando a cama, o que estava deitado foi para casa, glorificando a Deus. Então aqui existe uma sequência. Por que existe essa sequência? As pessoas normalmente desejam ser abençoadas e depois libertadas. Elas querem primeiro que Deus abençoe elas, façam tudo o que elas querem, para depois se converterem. Não é assim, existe uma sequência. Primeiro Jesus o libertou da escravidão do pecado, depois libertou da enfermidade do corpo. Então existe uma sequência e primeiro é necessário receber o perdão. Ser liberto significa receber cura espiritual
espiritual e física. Normalmente, como você vai ver aqui nesse texto, uma cura espiritual já pode até libertar fisicamente. Vamos lá, Lucas 13, 10, 16. Certo sábado, Jesus estava numa das sinagogas e ali havia uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente, havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, chamou à frente e lhe disse: mulher, você está livre da doença. Então ele impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias que se deve trabalhar, venham para serem curados nesse dia e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e leva dali para dar-lhe água? Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Então, primeiro momento lendo esse texto, parece que Jesus curou ela primeiro, mas na verdade ele explica depois que ele libertou ela das amarras, da prisão que o diabo a mantinha. Então, ao libertar, expulsar espiritualmente, ou libertar espiritualmente essa mulher, ele tirou automaticamente a prisão do corpo, porque quem fazia isso era o diabo. O diabo aprisionou essa mulher em uma doença por 18 anos, libertá-la de Satanás significou libertar também em seu corpo. Por que eu não estou me aprofundando muito nesse texto? Porque meu objetivo aqui é falar a promessa, não é me aprofundar. Aqui é o momento do sermão, a parte do ensino vem depois. Ser liberto significa receber a coroa da vida. Isso aqui já faz parte do livro que nós baseamos o nosso sermão. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual também tem prometido aos que amam. Então vamos lá. O bem-aventurado o homem que sofre. Sofrer significa suportar, carregar. No grego, ficar por baixo. Então o que esse texto está falando? Bem-aventurado o homem que suporta o peso, que fica por baixo dessa tentação, fica por baixo, suportando, aguentando, carregando essa tentação, perseverando e não cedendo às tentações. Bem-aventurado o homem que sofre, que está suportando, que está pressionado, que está ficando por baixo dessa pressão e desse peso todo dessa tentação, mas ele persevera, ele não cede a ela. Esse homem é bem-aventurado, porque provação e tentação significa teste. Então vamos lá, bem-aventurado o homem que suporta o teste, que suporta a tentação, que suporta essa provação, porque se for reprovado no teste, receberá o salário da morte, mas se for aprovado no teste, receberá a coroa da vida. Então você pode dar muita ênfase, porque é poderoso você ministrar isso. Vamos ver agora o corpo do sermão. Mas antes aqui de mostrar o corpo para você do sermão, que é a parte do ensino, eu vou mostrar aqui o quanto que a gente já passou. Falamos sobre o contexto, sobre o versículo, o texto, falei sobre problemas, você viu? Mostrei o peso que é esses problemas e também mostrei as promessas para que a pessoa tenha o desejo de obedecer o que? Não vai obedecer os mandamentos, tá? Porque aqui são as verdades espirituais do nosso texto, que são os mandamentos. E aqui eu faço aqui uma pequena transição. Para receber a libertação é necessário vencer o pecado. Tiago mostra 3 passos para vencer o pecado. O primeiro passo é descobrir a origem do pecado. O segundo passo é encarar a verdade sobre o pecado. E o terceiro passo é combater o pecado. Vamos começar aqui descobrindo a origem. Tiago 1, 14, 15. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por essa arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte, que é o texto base do nosso sermão. Tá? Então, o que eu vou explicar aqui é um mandamento, uma verdade espiritual, precisa de explicação e aplicação. Então, aqui primeiro eu explico e depois eu aplico. O pecado tem origem em nossa própria cobiça, é o que esse versículo nós lemos disse agora. O pecado tem origem em nossa própria cobiça. Cobiçar não é sempre algo ruim, mas normalmente refere-se aos desejos da carne. A cobiça é uma fome insaciável que é tão forte que arrasta e seduz como uma isca. As pessoas cobiçam, ou seja, são atraídas e seduzidas por coisas diferentes. Você pode citar alguns, por exemplo, tem pessoas que cobiçam, são seduzidas por mulheres, riqueza, dinheiro, status, poder. Então existem várias coisas, cada um cobiça uma coisa diferente. Então você pode citar alguns no momento que você
estiver ministrando. A cobiça em si não é pecado, como nós falamos lá, é uma pressão, é uma isca, mas ceder à cobiça leva ao pecado. A cobiça é a mãe, o pecado é o filho, que atingindo a maturidade gera a morte. A Bíblia de Jerusalém usa essa nomenclatura, atingindo a maturidade, atingindo o termo. Mas olha só, a cobiça é a mãe, por isso que o meu tema lá é o filho da cobiça. Então a cobiça engravida, dá à luz o pecado, que é o filho, e o pecado, depois que se torna grande, que é consumado, ele gera a morte. Então o pecado tem origem em nossa própria cobiça. A cobiça escraviza e corrompe. A cobiça provém do mundo. 1 João 2, 15 e 17. Não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A cobiça nos engana. Tito 3:3. Houve tempo que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. E a cobiça também revela insatisfação com a vida. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto? A saber, dos vossos deleites que nossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Por causa da cobiça, contendemos entre nós. Por causa da cobiça, nunca estamos contentes com o que nós temos. E Deus não abençoa esse tipo de oração, que é aquela oração apenas para os desejos carnais. Devemos nos contentar com o que o Senhor nos dá. Hebreus 13:5. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Então aqui pode falar que a cobiça do mundo, a cobiça nos aprisiona, escraviza, mostra um descontentamento com Deus. Mas a gente tem que confiar que Deus, nessa palavra, não te deixarei, não te desampararei. Devemos confiar que ele cuida das nossas necessidades. Devemos agradecer e nos alegrar em tudo. Olha Filipenses 4, 11 e 13. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me, a me alegrar com o que eu tenho. Eu sei estar batido e sei ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque se ele acha que eu tenho que ter, ele me dá. Se eu acho que eu preciso, Deus acha que eu preciso, ele provê, ele cuida das nossas necessidades. Então olha aqui, nós falamos da origem, tá? O primeiro foi descobrir a origem. O pecado tem origem em nossa própria cobiça, o pecado escraviza e corrompe, e nós devemos nos contentar com o que o Senhor nos dá. O segundo passo para receber a libertação do pecado, para vencermos o pecado, é encarar a verdade sobre o pecado. Tiago 1,16. Meus amados irmãos, não se deixem enganar, não devemos mentir para nós mesmos, o pecado tem consequências eternas. Não podemos negociar as verdades bíblicas. A palavra é a verdade. Não tem brechinha, não tem escapatória. Não devemos nos enganar. O pecado não é culpa de Deus. Deus não tenta ninguém. Tiago 1,13. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. De Deus recebemos apenas as coisas superiores. Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Então aqui está mostrando, a culpa é nossa. Ninguém pode dizer que é Deus que está tentando, é Deus que está colocando, é culpado por nosso pecado. A gente fala, foi Deus que colocou isso no meu caminho. Não, Deus permite, mas nosso papel é suportar. Nosso papel é resistir às tentações. Também não é culpa de Deus e não se apressa a culpar o diabo. Marcos 7, 21 e 23. Pois o interior do coração
coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Então não fique falando, é o diabo que coloca essa tentação na minha vida. Não, tá tudo já no teu interior, é de dentro para fora e não o contrário. O que o diabo faz é se aproveitar, ele se aproveita dos nossos desejos. Então, durante a ministração, você pode deixar muito mais claro. Aqui eu não posso me aprofundar muito, porque o vídeo está correndo e parece que está bem avançado já o tempo. As tentações são humanas, não é Deus, não é o diabo, são humanas. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também escape, para que possais suportar. Não está além das tuas forças, não adianta dar desculpa. Foi mais forte que eu não consegui, a culpa não é minha, não. A tentação vem de acordo com as suas forças. Não estamos desarmados nessa batalha. Você não estava sozinho, você podia ter resistido. Porque junto com a tentação, Deus provê uma maneira para suportar. Ele viu escape para que você possa suportar essas tentações humanas. Cuide do seu interior. Provérbios 4:23. Isso aqui a gente pode falar que seria a nossa aplicação. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Olha, se as fontes forem venenosas, as águas serão venenosas. Se dentro do teu coração as fontes, que é o seu interior, os seus pensamentos, as suas vontades, os seus desejos, forem desejos enganosos, as águas, as suas atitudes, a maneira de você viver, te levará ao engano. Então, cuide da fonte, cuide do seu interior. Então, o primeiro passo foi o quê? Descobrir a origem. A origem é a nossa cobiça. O segundo passo, encarando a verdade. A culpa é nossa. Não devemos nos enganar. Não devemos culpar Deus, culpar o diabo e nem dizer que nós fomos fortes. Devemos cuidar do nosso interior. E o terceiro passo para receber a libertação e vencer o pecado é combater. Tiago 1:21-22. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. De nada adianta ter consciência da origem do pecado e da sua natureza. É necessário partir para a ação, é necessário combater, é necessário enfrentar o pecado. Livrem-se de toda impureza e maldade, disse esse versículo. Significa livrar-se da maneira antiga, pecaminosa e abundantemente contaminada que vivíamos. Então tem uma tradução onde ele dá essa ênfase na quantidade. Essa palavra que prevalece aqui, originalmente ela fala da abundância do pecado que nós vivíamos. Livrar-se de toda impureza. Devemos batalhar para não ficar restante, não ficar um resto, porque se ainda restar uma cobiça da carne, certamente seremos arrastados novamente. Nada adianta você tirar, devemos livrar por todas, não tem que ter pecadinho de estimação na vida de ninguém. Qual que é a outra instrução aqui? Aceitem humildemente a palavra, devemos acolher a palavra com mansidão, com alegria, humildemente, uma vez que o pecado tendo sido deixado para trás, foi enxertado outra coisa, a palavra foi implantada. De nada adianta você participar de um culto de libertação, ser liberto de algo e ficar vazio depois. A palavra foi implantada, não podemos ficar vazio, tem que se alimentar dela, levar luz para o seu interior. Jesus mesmo, ele fala sobre aquele espírito que sai do corpo, viaja a lugares áridos, depois volta, encontra a casa vazia e limpa e traz mais 7 piores. Você pode citar isso também. A palavra foi implantada, não podemos ficar vazios, ela é poderosa para salvar, devemos humildemente aceitá-la como um manual verdadeiro para nossas vidas. A palavra é a verdade, não existe eu acho, eu penso que é assim, o pastor falou que é assim. Não, é a palavra é a verdade. Davi acolheu com alegria: escondi tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Salmo 119:11. E a resposta de Deus para nós será: como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Do jeito que você guardou a palavra, acolheu a palavra, eu também irei te aguardar nos dias finais, quando vier sobre o mundo, estarei eu com você. Qual que é a terceira coisa que pede?
Sejam praticantes da palavra. Aceitar a palavra humildemente é o primeiro passo. O segundo passo é obedecer a palavra. 1 Coríntios 7,19. A circuncisão não significa nada. E a incircuncisão também nada é. O que importa é obedecer aos mandamentos. Então, quantas pessoas você conhece que tem apenas uma religião, que apenas conhece a Bíblia, ele conhece todos os textos, ele conhece todos os versículos, ele é especialista, mas não obedece nada. Não adianta você saber o texto, você tem que praticar. O que importa é obedecer aos mandamentos. E você sabe que lá em Coríntios eles estavam com esse problema dos judeus que eram a favor da circuncisão. Então vamos lá, vamos revisar aqui rapidinho. Então, o Tiago diz que 3 passos para vencermos o pecado. O primeiro é descobrir a origem, nós falamos sobre isso. O segundo é encarar a verdade, não adianta atribuir a outro, é nosso problema. E combater o pecado, nos livrando da impureza, aceitando a palavra e sendo praticantes da palavra. Vamos concluir agora o sermão. Posso concluir de uma maneira ou de outra, ou usar os dois, eu vou usar os dois. Vou fazer uma pequena recapitulação na conclusão do meu sermão. A origem do pecado é a nossa cobiça. A verdade é que Deus não é culpado. Se alimentarmos a nossa mente com desejos carnais, certamente pecaremos. É nossa responsabilidade vencer o pecado. Devemos desejar coisas melhores e superiores. Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum valor, nisso pensar. Então, se os nossos desejos, as nossas cobiças nos levam a pecar, então temos que colocar coisas melhores na nossa mente, tudo que é puro, que é amável, que é de boa fama. Olha que maneira poderosa para você concluir o sermão. E tem um ditado popular também que eu acho apropriado para encerrar o sermão bem no finalzinho, antes de você orar pela igreja. Não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninhos sobre elas. Assim também não podemos nos livrar de sermos tentados, mas podemos lutar para não cairmos em tentações. Então espero que você tenha gostado desse esboço, espero que seja uma bênção para a tua vida e ministério. Se você acha que merece um like, por favor, deixa seu like e inscreve-se no canal, porque toda semana eu vou colocar um esboço em vídeo para te abençoar. Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo.